Muito bem, sejam bem-vindos ao canal CN Física Dias para mais uma aula de Física Mais. Deixe seu like, compartilhe essa aula com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Vamos agora para a questão 45 de Física do PAS 2023. Os circuitos elétricos são usados para conectar dispositivos elétricos e eletrônicos conforme a especificação padronizadas. Essas podem garantir o funcionamento dos mesmos referente às tensões e às correntes elétricas, que possam ser suportadas pelos dispositivos envolvidos. As funcionalidades perpassam para além de circuitos elétricos simples, pois serve também para distribuição de energia elétrica em residência, bem como na indústria em geral. Dentre as várias funções dos circuitos elétricos, pode-se destacar o corte contra picos de corrente de tensão, entre outras. A seguir, representa-se um circuito elétrico simples de corrente contínua. Observe, vamos destacar aqui, corrente contínua significa dizer que só tem um sentido, né, professor? Exatamente. Formado por gerador, por receptor e suas respectivas forças eletromotrizes, ou seja, DDPs, né, e resistores e fio-condutores, tendo cada um componente sua função, sua especificidade para o bom funcionamento do circuito. Analise-o. Então está aqui a imagem. Pessoal, como até o momento a UEMA não forneceu a prova, exatamente, né? E então a imagem que foi retirada de uma prova de um aluno que repassou a imagem, e aí está nesse formato. Mas dá para analisar direitinho o que está acontecendo aqui, ó. Então, aqui você observa que nós temos um gerador, ADDP, no caso total dele é 7 volts, a sua resistência interna 2 ohm, a corrente sai do gerador. Como é que eu sei que sai do gerador? Já vamos explicar. E aí passa pelo receptor, inclusive ele põe aqui a linha, ó, E', que é a FEM contra-eletromotriz, que vai consumir essa DDP, que é até menor, aí já se sabe que é um receptor, e a sua resistência linha 1 ohms. E aí ela vem, essa corrente, passa pelo R2, passa pelo R e volta. Ou seja, nós estamos diante de um circuito em série, que a corrente só tem um caminho. Ah, professor, ele vai pedir exatamente isso, determine a corrente elétrica que percorre esse circuito. Muito bem. Então, para nós resolvermos essa questão, vamos agora, então, para a solução. Então, olha só, aqui está a imagem, né, da questão representada aqui. E isso se trata de um circuito gerador, receptor e resistor em série, mais conhecido também, pessoal, como lei de Poilet geral. Existe a lei de Poilet simples, que só tem o gerador e um resistor, ou 2 resistores, e assim vai. Mas aqui, além do resistor, tem um receptor. Aí se torna geral, um aparelho aqui que vai gerar energia, no caso o gerador, o receptor que vai consumir, também os resistores que vão consumir. Professor, como é que faz para resolver esse tipo de questão? Esse tipo de questão nós vamos aplicar a lei de Ohm, que é também chamada lei de Ohm e Poilet, que aí o Poilet generalizou para esse tipo de questão, tá bom? Então, como é que nós colocamos a questão da lei de Ohm? Então, nós aplicamos U igual a R vezes I. Porém, agora, essa DDP aqui, pessoal, ela vai ser uma DDP não só para fornecer, vai ser uma DDP que vai fornecer e vai consumir. E essa resistência, como estão todo mundo em série, nós vamos aplicar o REC do série. Professor, qual é o REC do série? REC em série é só somar os resistores. É a soma dos resistores. Então, é bom o aluno lembrar que REC em série é só somar. Então, a partir daqui, pessoal, que nós vamos aplicar a lei de Ohm e Poilet geral. Ah, professor. E aí, como é que vai ficar então? Vamos lá. Vamos isolar o I, que ele pede o I, que é a corrente, que é a mesma, já que o circuito está em série. Circuito em série, a corrente é a mesma. Então, vai ficar o U sobre o R. Só que aqui vamos colocar o REC e aqui a DDP total. Professor, como é que eu sei que é um gerador? Primeiro, vamos aqui atentar que a corrente sai no sentido convencional, do positivo.
E como é que eu sei que é gerador? Primeiro, por conta da FEM. A FEM, pessoal, é a DDP total. DDP total. E aí o gerador ele tem uma resistência interna, que a gente chama de Rzinho. Então, quando eu sei que é gerador, quando vai do polo do menor para o maior, porque aqui tem um ganho de energia. Então ele sai do gerador. E por que eu sei que quando ela passa aqui, ó, ela é um receptor? Primeiro porque ele botou essa linha aqui. Eu já sei que é uma força contra-eletromotriz. Aqui é uma DDP útil, que vai ser utilizada pelo aparelho, vai ser consumida. E aí vai do maior para o menor, ou seja, ó, tem uma diminuição do potencial. Aqui, enquanto tem um aumento do potencial, aqui diminui o potencial. Então, tem uma queda de potencial, ou seja, diminui a DDP. Então, observe que enquanto aqui é 7, aqui é 3. Ó. Então, já dá para observar que o gerador é o maior. Professor, exatamente. Aqui é o receptor, tanto pela questão do caminho que vai do maior para o menor, como aqui pela questão da FEM, né? E aqui é maior e aqui é menor. E essa corrente vem em série e passa no resistor, ó, que vai consumir, transformar em calor. E o outro, quer dizer, a DDP vai cair. E aí também consome novamente no R1. Então, observe que nós temos 3 aparelhos que vão consumir energia do gerador e um que vai fornecer. Nós temos aí o receptor, resistor, que consome também. Entendido? Então, essa ideia é que ele gosta, a UEMA gosta de trabalhar. Não é a primeira vez que cai na UEMA esse tipo de questão. Já caiu um tipo muito semelhante a essa aqui. Então, o que nós vamos fazer? Quem é a DDP total? É o que vai gerar, que é a FEM, menos o que vai consumir. Exatamente. E o REC, professor? O REC, então nós vamos ter a corrente total, né? E vamos ter a corrente total que vai passar no circuito. E o REC é a soma de todas as resistências. Então vamos colocar aqui, ó, resistência do gerador mais a resistência do receptor mais a resistência do resistor mais a outra resistência do resistor R2. Então está aí a lei de Poilet generalizada. Então a corrente total vai ser nesse caso, ó, se tivesse vários geradores e vários receptores, professor, aí seria, pessoal, a somatória de todas as baterias, todos os geradores, menos a somatória de todas as contra-eletromotrizes dos receptores. Como só tem um gerador e um receptor, então fica fácil substituir direto. Então vai ficar FEM menos a contra-eletromotriz e a soma das resistências. Professor. Então agora é só substituir para encontrar a corrente contínua, porque ela está em série. É a mesma em todos os aparelhos. Então aqui vai ser 7 menos 3. E aqui a soma, vamos colocar 2 mais 1 mais 9 mais 4. Caso é o contrário, né? O R1 que é o 4. Vamos só fazer aqui na ordem da sequência. 4 mais 9. E aí, pessoal, 7 menos 3 vai dar 4. Aqui essa somatória, ó, 1 mais 9, 10. Aqui vai dar 16. Se eu quiser simplificar por 4 para facilitar, dá 1 sobre 4, que é igual a 0,25 ampere. Então está aí a corrente total que vai passar no circuito em série gerador, receptor, resistor. A alternativa correta, letra E. Certo? Então espero que você tenha entendido essa aula. Te vejo na próxima aula. Um forte abraço.